Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Maringá de AZ com Rogério Calazans, e é um imenso prazer falar com você nesta manhã. Vamos começar citando a palavra de Deus que está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículos 47 e 48, que diz assim: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem você tem ouvido durante o período da crise? Eu já falei aqui na semana passada que as pessoas que estão do seu lado, elas influenciam você percebendo ou não. E esse poder de influência, ele é capaz de determinar as suas decisões, o seu modo de agir, o seu pensamento, e aquilo que você decide é o que gera resultado na sua vida. Então, muitas vezes, o seu padrão de vida, aquilo que você tem vivido, é em razão daquilo que você tem decidido por conta da influência que você tem recebido das pessoas que estão do seu lado. Às vezes você precisa conviver mais com pessoas que te desafiem, que te levem a tomar decisões positivas, e fica muito no meio das pessoas negativas que dizem que tudo vai dar errado, e você acaba não se levantando para fazer coisas diferentes na sua vida. Quero dizer para você que se você quer algo diferente na sua vida, você precisa primeiro fazer algo diferente. A Bíblia diz que tudo que se semeia, você colhe. Então você é como eu sou, o resultado de tudo aquilo que eu tenho semeado. O que eu vivo hoje é o resultado do que eu semeei ontem. Então, se você quer ser algo diferente no ano que vem, no dia de amanhã, na próxima semana, é necessário que você faça algo diferente hoje. Nesse momento, comece a fazer aquilo que vai gerar a frutificação no futuro na sua vida. Como esse cego fez, ele não enxergava, mas ele ouviu as pessoas falando que Jesus estava se aproximando e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo enquanto ele gritava, algumas pessoas chegaram do lado dele e falaram para ele calar-se, mandaram ele ficar quieto, e ainda assim ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele deu ouvido para as pessoas certas e ignorou aquelas pessoas que queriam levá-lo ao fracasso. E pelo fato de ter dado ouvido às pessoas certas, se nós continuássemos lendo a Bíblia, veríamos que ele foi curado na sequência, ou seja, um milagre aconteceu, uma nova vida aconteceu na vida dele, e portanto eu concluo dizendo para você: é muito importante que você dê ouvido para as pessoas certas, selecione as pessoas que você tem ouvido, especialmente no momento de crise, um momento em que tantas notícias negativas têm acontecido, problemas financeiros, empresas com problemas, pessoas passando por momento difícil do ponto de vista psicológico, porque um excesso de preocupação, essa coisa toda de ficar em casa assistindo às notícias negativas. Então, muito mais agora ainda, é importante que você não dê ouvido para quem quer te levar para baixo. Selecione quem tem te dado os conselhos e olhe e observe quem tem a palavra certa para a sua vida, porque pode fazer a diferença para o seu futuro. Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu quero lançar uma palavra sobre você, de que você vai prosperar. Tome as decisões certas, levante-se. É você que tem que fazer algo diferente na sua vida. Não fique aguardando as circunstâncias. Você fazendo algo diferente, as coisas vão mudar. Falando sobre conjuntura nacional, nós tivemos nessa semana, na terça-feira, a Operação Placebo da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, que fez operações autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na casa do governador Wilson Witzel, e mexendo inclusive nos seus celulares dele, nos computadores e da sua esposa. Essa Operação Placebo da Polícia Federal investiga irregularidades de contratos na área de saúde para o combate à pandemia do novo coronavírus de 835 milhões de reais. Incrivelmente, nós observamos que o foco do noticiário da grande mídia não foi exatamente a operação e os esquemas de corrupção que a Polícia Federal, autorizada pelo STJ, está vendo lá no Rio de Janeiro. A grande mídia deu ênfase a uma entrevista que foi dada pela deputada Carla Zambelli há algumas semanas, onde ela disse que em algum momento haveria uma investigação de irregularidades no Rio de Janeiro, como se aquilo fosse indício de interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vejam bem, essa operação da Polícia Federal ocorreu exclusivamente porque o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu. Agora pensem comigo, tem algum sentido
Todo momento a grande mídia mostra uma disputa de ideias entre o governo federal e o Poder Judiciário. Então, se o Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário autorizou, teria alguma possibilidade de ter interferência do presidente Jair Bolsonaro nisso? Não teria, pela própria lógica da situação, como as coisas vêm acontecendo. E o que acho mais estranho ainda é que há algumas semanas tivemos aquele episódio extremamente desagradável da saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério, e um dos pontos fundamentais desse debate foi exatamente porque o ex-ministro não queria que trocasse o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E vejam bem, a partir do momento em que o ministro deixou o governo e o comando da Polícia Federal foi trocado no Rio de Janeiro, essa operação foi deflagrada e agora está sendo descoberto um esquema de corrupção de 835 milhões de reais em contratos na área de saúde para o combate ao coronavírus. Portanto, fique atento à verdadeira notícia, à verdade do noticiário e não à ideologia que estão implantando no país. Tem muita coisa errada acontecendo que não tem sido devidamente noticiada. Inclusive, nós soubemos que na quarta-feira, ontem, também a Polícia Federal deflagrou uma operação em vários estados do Brasil, inclusive no estado do Paraná e também no estado de São Paulo, também para investigar irregularidades. Nós estamos aguardando o resultado dessas operações. Falando sobre Maringá agora, o noticiário foi tomado pela situação da CPI referente àquela fala do secretário de Saúde na Câmara Municipal, dizendo que era comum que a administração pública pagasse valores superiores aos valores praticados pelo mercado nas suas compras. O secretário afirmou que é normal, ou melhor, seria normal que a administração pagasse até 2, 3 vezes nos produtos que ela compra por meio das licitações, valores maiores do que o que seria vendido na iniciativa privada, e disse que ele tinha conhecimento disso desde o começo da gestão, citou alguns exemplos e disse que essa situação permanece e que haveria um estado de normalidade. Então foi proposta uma CPI. Aí começou uma polêmica. Primeiro foi proposta uma CPI pelo vereador William Gentil, protocolado na semana passada, a CPI que não foi aprovada pelos vereadores. E nas redes sociais tomou-se uma grande mobilização criticando o fato de não ter sido aprovada essa CPI. Prestem atenção que eu quero, como advogado, esclarecer alguns fatos para vocês. Eu vou ler aqui e vou pedir para que se coloque na tela o que diz a Constituição Federal no parágrafo 3º do artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e aí o STF decidiu que vale também para as câmaras de vereadores, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Vamos parar aqui. Fato determinado e por prazo certo. Mudando agora, estou com o requerimento que foi feito pelo vereador William Gentil. Vou ler alguns trechos para vocês. Ele pede a criação de uma comissão parlamentar de inquérito composta por 3 membros para, no prazo de 90 dias, certo? Para apurar em toda a rede municipal de saúde o que segue. Primeiro item, em relação ao período em que a atual administração geriu as compras da rede pública municipal de saúde, se efetivamente houve aquisição por parte do Poder Executivo de produtos ou serviços com valores a maior em relação aos preços praticados junto à rede de saúde privada. Então, o primeiro item pedido pelo vereador, ele diz respeito à apuração de todas as compras feitas pela Secretaria de Saúde na atual gestão no prazo de 90 dias para ver se houve supostamente o superfaturamento. O item 2, quanto ao alcance das afirmações feitas pelo secretário municipal de saúde, se as compras efetuadas pelas demais secretarias municipais também estariam sendo realizadas nas mesmas condições e, portanto, se haveria pagamento a maior em comparação aos praticados no setor privado. Então, veja você, meu caro colega, meu amigo, minha amiga, o seguinte, que a proposição feita pelo vereador dizia para uma comissão composta por 3 vereadores no prazo de 90 dias verificar e investigar todas as compras feitas pela Secretaria Municipal de Saúde na atual gestão, e no item 2 pediu para também ser investigado todas as compras feitas pelas demais secretarias na atual gestão. Eu pergunto para você, você realmente acredita nisso? Que uma comissão composta por 3 vereadores apenas seria capaz de em 90 dias investigar todas as compras feitas pelo município até hoje? São milhares de compras. Só as compras da Secretaria de Saúde são milhares. Só as compras da Secretaria de Educação são milhares. Como é que poderia uma comissão com 3 vereadores só investigar tudo isso? É evidente que esse pedido de CPI foi o pedido da pizza.
Então estão mentindo, fazendo uma farra. Quem fez essa proposição não tinha interesse na investigação, tinha interesse tão somente e exclusivamente em fazer festa com a notícia do pedido. E mais ainda, contraria o que a Constituição disse. A Constituição disse que para ser válida uma CPI, ela tem que ter fato certo. Qual é o fato certo? Não pode ser todas as compras do município, tem que ter um fato certo e um prazo determinado. E foi por isso que foi aprovada uma CPI dizendo que vai ser investigadas as compras feitas durante o período da pandemia, porque é fundamental, porque nós estamos num regime de calamidade que autoriza o Executivo a não cumprir a legislação sobre a licitação, então tem que ter uma investigação sobre isso. E nos últimos 12 meses na Secretaria de Saúde para ter fato certo e prazo determinado, porque depois que você investiga os 12 meses, você puxa o fio da meada e consegue puxar a investigação dos outros anos e não permite que a CPI seja anulada por meio de uma decisão judicial, por meio de uma liminar. Do jeito como ela estava sendo feita, além de ser impossível a investigação, somente 3 vereadores poderiam compor essa comissão. A comissão ainda seria anulada por meio de uma decisão judicial. Aí o vereador que propôs ia falar o seguinte: eu propus, mas não é culpa minha que não aconteceu. Ou seja, sabia que não dava certo. Particularmente como cidadão, prefiro investigação séria de 12 meses do que uma pizza do período total. Deus te abençoe e bom dia.